Estamos de volta para o terceiro episódio do LamiCast, podcast do Grupo Lamic. Como vocês já sabem, a gente vai sempre trazer um renomado profissional aqui da nossa região do Cariri para falar sobre a sua prática clínica relacionada à rotina laboratorial. Desta vez nós estamos aqui com o médico Ricardo Parente Vieira, médico hematologista da Clínica Infusion. Tudo bom, Ricardo? Como é que tá? Tudo ótimo, Léo, tudo bem. Primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui. Médico meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Então, eu tenho certeza que essa conversa sobre rotina laboratorial na prática clínica do hematologista vai ser algo muito bacana. Bom, eu queria iniciar, Ricardo, essa conversa com um exame que o pessoal costuma dizer que é muito simples, né? E eu até entendo, sabe, chegar assim e dizer, um simples hemograma. De fato, com o advento da tecnologia, o hemograma passou a ser um exame muito fácil de ser realizado. Dentro do laboratório Lamic, por exemplo, a gente faz um hemograma por automação em 30 segundos. E com todos os parâmetros hematológicos, né, que são necessários para vocês no laudo. Só que eu não vejo ele como um exame tão simples assim, certo? O hemograma, ele fala sobre células sanguíneas. E aí ele fala sobre hemácia, fala sobre leucócitos, fala sobre plaquetas, né? E eu acho que ele pode responder muita coisa para diversas áreas da medicina. Mas aí a gente vai tentar focar certo na área do hematologista. Talvez ele seja ali um exame que tu deve ter muito na tua rotina, talvez seja o exame até inicial, né, da tua prática clínica ali, quando vai se investigar uma anemia, certo? Quando vai se investigar uma possível leucemia, porque eu acho que até mesmo quando a gente fala de uma doença como leucemia, né, um linfoma, a suspeita clínica ela vem atrelada a um resultado laboratorial de outro profissional da área de saúde, né, que já fez essa triagem. Mas e aí? O hemograma tem essa importância toda como eu coloco aqui? Eu acho que você falou bem, né, assim, em relação ao... É um exame simples, mas que é de extrema importância, né? Então, pra gente particular na hematologia, eu acho que quase todas as especialidades médicas acabam usando o hemograma como um exame inicial ali de triagem, né? Então, talvez, com certeza, é dos exames laboratoriais mais realizados, né? Por essa razão, porque ele traz informações importantes que às vezes vão abrir portas para se pensar em determinada patologia A, B ou C, né? E depois começar a partir para exames um pouco mais complexos a partir dos resultados do hemograma. Então, é simples, mas é extremamente importante e às vezes não é tão fácil fazer o simples bem feito. Isso. Né? Então, às vezes a gente também vê muitos problemas assim, em relação à qualidade de alguns hemogramas e tudo. A tecnologia ela avançou muito, né, realmente, então bons aparelhos que hoje em dia fazem realmente, trazem uma acurácia muito grande para o exame e tal, mas é bom sempre a gente lembrar, eu sempre falo até para os alunos, às vezes quando a gente está conversando sobre hemograma e tudo, que o hemograma é um exame que ele não é só automatizado, né, ele é um exame que tem uma boa parte automatizada, mas ele ainda precisa de uma pessoa que tenha um olho de saber olhar determinadas características, né? Então você sabe bem que às vezes o aparelho, por mais sofisticado que ele seja, realmente eles melhoraram muito os aparelhos, eles conseguem ter muita precisão, mas às vezes precisa o bioquímico, o técnico, dar uma olhadinha lá na lâmina, o microscópio. Opa, o aparelho lançou aqui um sinal aqui que pode ter ali um linfócito um pouco mais anormal, ou um pouco maior, ou enfim, uma célula anômala. Então, ainda é muito importante que o ser humano entre nesse processo e vá lá, né, o ser humano qualificado, e vá lá, confirme aquela alteração, consiga distinguir melhor que tipo de célula é aquela que está alterada, né? Então, eu sempre digo que ele é um exame que tem uma boa parcela hoje, cada vez mais a parcela dele automatizada é precisa, mas que ainda é muito importante se ter pessoas que saibam olhar aquilo e dizer, opa, realmente a máquina está certa, né? É isso mesmo. Ou então, de repente, não, a máquina leu como uma coisa, mas na verdade eu estou vendo outra aqui, né? Isso é muito comum. Eu diria o seguinte, viu, Ricardo? O hemograma bem feito, ele começa lá na fase pré-analítica. A gente escuta muito hoje assim, colhe um material biológico e esse material biológico ele passa 24, 48, às vezes 72 horas para ser analisado.
certo? Aí, primeiro, o próprio anticoagulante de escolha para a realização do hemograma, ele interfere na morfologia celular. E assim, morfologia celular, você estava falando sobre isso, é tudo. Então, geralmente os equipamentos, eles fazem análise por impedância, tamanho, e por citometria de fluxo, certo? Quando a gente tem essa interferência com o tempo, certo? Nessa morfologia celular, com certeza a qualidade do hemograma vai cair. Então, o pré-analítico tem que ser bem feito. Esse exame, o ideal é que ele seja processado no intervalo ali entre 4 ou no máximo até 12 horas, certo? Não precisa de uma rotina que saia aqui da nossa região para ser processado. Aí você faz uso, sim, dessa tecnologia toda, como você falou, para a realização do hemograma. E quando necessário, a gente revisa a lâmina. Hoje, se fala muito em revisão com os equipamentos. Então, o hemograma, ele entra, o tubo primário, ele entra no equipamento para fazer o hemograma, certo? Depois da leitura quantitativa e qualitativa feita no equipamento, você já faz por automação a lâmina. A lâmina automatizada, ela é corada e ela entra no equipamento para fazer a leitura da morfologia celular. E aí o equipamento te entrega imagens, mas para quem? Para o analista, seja ele farmacêutico, bioquímico, certo? Biomédico, ele, ou o próprio médico também, né? Revisar essa lâmina, certo? É indispensável realmente que a gente tenha a presença do profissional ali na revisão, principalmente quando aquele exame ele trouxer o grau de complexidade que foge dessa simplicidade que a gente quer trazer para ele. Então, eu concordo, sabe? E aí foi por isso que eu comecei, eu preferi iniciar essa conversa falando sobre ele, que olha, não temos que olhar com o hemograma com esse olhar tão simples, sabe assim? Um hemograma, um simples hemograma. Não, um hemograma pode dizer muita coisa para a gente. Essa questão que você falou da fase aí pré-analítica é muito importante realmente, porque a gente vê bastante também problemas em relação ao hemograma, por problemas ali ainda nessa fase pré-analítica, né? Então, por exemplo, só para citar um exemplo, a contagem de plaquetas, né? Sofre bastante interferência da fase pré-analítica. Então, é bastante comum, assim, você ver algum hemograma com plaquetopenia, e aí quando a gente vai atrás de ver como é que foi a coleta e tudo, principalmente, assim, às vezes, pacientes que vêm de regiões menores, que estão mais afastadas e tal, e às vezes quando você vai repetir aquele hemograma fazendo um processo mais certinho, com menos tempo até a análise e tudo, você vê que na verdade era uma falsa alteração induzida só por problemas pré-analíticos, né? Geralmente vai DTA. E eu falo muito nessas situações assim, olha, pro analista do laboratório LAMIC, quando você pegar essas situações de alteração, principalmente nas plaquetas, que é onde sofre essa maior interferência, olha também para os demais exames laboratoriais que foram solicitados, para ver se realmente esse paciente ele tem uma disfunção, por exemplo, hepática, entendeu? Sim. Ou se ele já traz uma história clínica, entendeu? Ou se ele está fazendo algum uso de medicamento, certo? Que possa provocar essas pseudotrombocitopenias. E quando você não identifica isso, aí sim, você parte para uma condição de recoleta. Mas, com certeza, o pré-analítico é fundamental nesse processo. E aí, quando a gente fala de pré-analítico, a gente acaba falando também de bioquímica, né? Que também é outra rotina laboratorial que está muito presente, né? na tua rotina, né? E que sofre interferência. Ou seja, a gente está lá falando sobre o hemograma e resolve olhar para o eritrograma, ou seja, olhar para uma possível anemia, né? Uma hemoglobinopatia, certo? O hemograma, ele vai nos dar o direcionamento para isso e em algum momento você vai precisar de um suporte laboratorial para outros exames. Por exemplo, para pesquisar a anemia por deficiência de vitaminas, como vitamina B12, ácido fólico, deficiência de fator intrínseco, né? Ou mesmo uma deficiência de ferro. Sim. Né? O hemograma ele já dá o direcionamento através dos índices hematimétricos ali para que você possa pensar em algum tipo específico de anemia. Mas também precisa dessas dosagens, né, Ricardo? Precisa da bioquímica do ferro, por exemplo, né? Quando a gente acaba vendo, só para citar esse exemplo da anemia, né? Quando a gente vê o hemograma, que a gente olha o nível de hemoglobina que está baixo, ali hematócrito baixo e tal, contagem de hemácias baixa, e a gente identifica que realmente há presença de anemia, o próximo passo que a gente vai olhar vai ser para os outros índices que podem ajudar a gente a ter uma ideia da causa. Então, por exemplo, no próprio hemograma, antes ainda de partir para as dosagens, se você vê, por exemplo, o VCM, né, o HCM, você já tem ali uma noção. É uma anemia microcítica, hipocrômica, você já vai ter um direcionamento. Então, possivelmente pode ser, como primeira hipótese, ali uma deficiência de ferro, como segunda hipótese,
talvez ali uma talassemia, alguma anemia de caráter hereditário que gere anemia microcítica, né? Então, só pelo hemograma, a gente já tem uma ideia. Eu já tenho aqui na minha cabeça algumas causas aqui que se encaixam com esse hemograma. E aí o próximo passo a gente vai tentar partir para os exames mais específicos para tentar direcionar, detectar qual é a causa específica, né? Então, você citou algumas delas aí, como as carências, né? Ferro, a B9, que é o ácido fólico, a B12, que são carências bastante frequentes como causa de anemia, especialmente o ferro. O ferro é o campeão, né? A anemia ferropriva é a anemia mais comum na população geral. Então, sempre faz parte da rotina a gente estudar aí laboratorialmente também essas dosagens, né? Ácido fólico, B12, não só o ferro sérico, mas também todo aquele perfil que engloba lá, né? O índice de saturação de transferrina, Isso, a ferritina, né? que a gente consegue ter uma ideia maior, global do comportamento do ferro naquele organismo, né? Isso. Eu costumo muitas vezes assim, às vezes eu até queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso. Eu vejo muita solicitação às vezes solta, né? Assim, um hemograma, certo? Mas um ferro sérico, sem ferritina, sem saturação de transferrina. E às vezes para identificar uma anemia ferropriva, você precisa dessa composição, porque você tem interferência na ferritina, por exemplo, nos processos inflamatórios, né? E isso pode alterar a bioquímica do ferro, Sim. certo? E aí eu acho que para chegar, por exemplo, numa anemia microcíclica hipocrômica, você diferenciar entre uma anemia ferropriva e, por exemplo, como você falou, hemoglobinopatia, uma talassemia, que você vai precisar de uma eletroforese de hemoglobinas. Esse conjunto de exame, no meu ver, ele tem que ter um entendimento para solicitação em conjunto. Só que aí eu te pergunto, claro, uma anemia microcíclica hipocrômica, eu imagino que a clínica, certo, da hemoglobinopatia, ela tenha um comportamento bem diferente de uma anemia microcíclica hipocrômica por deficiência de ferro, certo? Sim. Mas não dá para pensar na bioquímica de ferro com exames isolados, certo? Eu acho que a clínica ela pode direcionar sobre uma patologia de hemoglobina ou uma deficiência, mas olhar para exames isolados não é correto não é, Ricardo? Eu acho que dá uma noção melhor, uma segurança maior quando você tem realmente o perfil completo ali, né? Pelo menos ali no mínimo eu diria um ferro sérico, uma ferritina, um índice de saturação de transferrina. Se a gente tiver esses três, já dá para ter um bom entendimento, sabe? Porque tem outros índices também, né? As capacidades de ligação do ferro e tal. Mas se a gente tiver no mínimo esses três, eu acho que a gente já consegue se situar melhor no que está acontecendo ali, né? Como você mesmo falou, a ferritina ela sofre interferência de outros processos, né? Então, processos inflamatórios, por exemplo, que acontecem no corpo, eles acabam elevando ali a produção da ferritina e às vezes pode, de certa forma, falsear um pouco uma carência de ferro, por exemplo. Às vezes tem pacientes que são carentes de ferro, mas como eles estão em vigência de um processo inflamatório importante, a ferritina sobe, meio que falseando, enganando ali a gente como, não tem deficiência se você olhar só para a ferritina, né? E aí quando você faz a composição com os outros, você consegue ter um entendimento melhor. Então eu acho que são índices que compensa realmente a gente olhar para, pelo menos no mínimo para esses três, para a gente ter uma noção, sabe? Não olhar assim, só cada um pontualmente, isoladamente, tentar juntar ali os três naquele mesmo paciente ajuda. No mínimo, esses três ajudam para a gente compreender melhor o que está se passando. Tanto as alterações, por exemplo, para mais da ferritina, como as alterações para menos. Eu ia perguntar sobre isso. Assim, a gente falou sobre a anemia ferropriva. Bom, o primeiro sinal de anemia ferropriva, no meu entendimento, é que os depósitos de ferro têm que estar exauridos. Ele tem que estar sem ferro. Então, a ferritina tem que estar baixa. Só que a gente enxerga dessa forma se é um paciente que não tem nenhuma outra patologia que possa estar interferindo nessa ferritina. E aí, naturalmente, você tem ferritina baixa, depois ferro sérico, que é o ferro circulante baixo, para só depois a gente sentir isso lá na presença da hemoglobina. Então, às vezes, o paciente está lá ainda com hemoglobina normal e clinicamente já está demonstrando sinais de anemia. Por quê? Porque a ferritina já está bem baixa. Sem dúvida. É muito comum isso, até a dúvida nos pacientes, às vezes, né? Ele chega, às vezes, com hemograma ainda normal, assim, com hemoglobina no limite ainda da normalidade, mas já com ferro sérico baixo, ferritina baixa e tal. Aí, doutor, mas eu não tenho anemia? Eu disse, não, anemia pelo hemograma você não tem, mas você tem, os seus estoques de ferro já estão em baixa, que qualquer coisinha que você perder a mais aí de ferro, você vai começar a ter anemia, né? Então, você está ali naquele limiar, você está com o mínimo possível para o seu corpo conseguir fabricar o mínimo de hemoglobina. Mas qualquer coisinha a mais que cair ali,
naquela quantidade de ferro que você tem, você vai começar a ter anemia. Então, é importante que mesmo se ainda não existe anemia, a gente acaba tratando, repondo esse ferro para dar estoque para a pessoa, para que qualquer coisa que aconteça e ela tenha ali uma carência durante alguns dias, ela tenha estoque para mobilizar esse ferro e produzir hemácias, né? E não fique anêmica com facilidade. Mesma coisa quando a gente está tratando, às vezes, por exemplo, o paciente já foi diagnosticado com anemia ferropriva, por exemplo. A gente vai dar o tratamento à base de ferro e tal. E muitas vezes o paciente normaliza o hemograma, mas quando você vai para o ferro, sérico, ferritina, saturação de transferrina, ainda estão baixos. Né? Que é o processo inverso. Né? Exato, que é o processo inverso. O sinal lá primeiro na hemoglobina até completar tudo, né? Exatamente. E aí a gente acaba orientando sempre, não parando a reposição quando normaliza o hemograma, se os outros ainda estiverem baixo. A gente continua repondo. Agora isso é um problema, né? Para dar uma estocada mais, para ele ter mais ferro e não ficar anêmico de novo com tanta facilidade. Eu falei assim, o que eu escuto falar, e aí você talvez vai responder, com certeza vai responder bem melhor. O paciente, quando ele está em tratamento de ferro, ele costuma cumprir o tratamento todo? Outro problema. É um problema, né? É um problema. Assim, a adesão ao tratamento sempre é um problema. Quando algumas pessoas elas têm uma má tolerância ao ferro oral, então é uma queixa relativamente frequente, assim, dizer que tem azia, que tem, às vezes, algum desarranjo intestinal ali, um período de diarreia, ou até de prisão de intestino enquanto está em uso. Então, tem essa dificuldade, às vezes, de conseguir usar por muito tempo, porque, às vezes, não toleram bem o ferro, por problemas gastrointestinais. Quando isso acontece, é uma coisa muito intensa, na maioria dos pacientes você consegue fazer bem, mas tem alguns que têm realmente muita intolerância gástrica, não aguentam tomar, e aí falam mesmo, não dá, eu não consigo, atrapalha muito minha qualidade de vida e tal. Aí nós temos a alternativa, que é usar o ferro injetável, né? No lugar de usar oral, a gente acaba usando injetável nessas situações. A imensa maioria, você consegue fazer oral e ele tolerar bem. Mas naquelas pessoas que têm muita intolerância gástrica, às vezes pessoas que já têm uma gastrite prévia, uma úlcera gástrica, alguma coisa a mais de patologia ali no intestino, aí a gente acaba tendo essa opção também da correção com ferro injetável, né? E, como eu falei, a gente visa sempre dar uma normalizada ali nos estoques de ferro. Então, normalizar ferro sérico, saturação, transferrina, ferritina, para que a pessoa não só normalize o hemograma, mas ela normalize e ainda tenha ferro estocado para uma necessidade orgânica, né? Então, sempre o ideal é tentar normalizar esses outros índices, não só apenas parar na normalização do hemograma e dizer, não, o hemograma está ok, não precisa mais do ferro. Não, vamos normalizar o hemograma, mas vamos também normalizar esses outros para que você tenha um estoque e não desenvolva novamente essa anemia com tanta facilidade, né? Perfeito. E, Ricardo, e no caso contrário da ferritina, ou seja, a gente falou aqui que às vezes você pode ter uma doença de base que está elevando essa ferritina, um problema hepático, né? Eu acho que é um dos casos. Mas a gente também sabe que essa ferritina ela pode ser elevada por problemas hereditários, né? Ou seja, genéticos. Sim, sim. E aí? Como é que a gente usa a rotina laboratorial para fazer essa diferenciação? É interessante porque a gente tem pego com muita frequência, né, pacientes com ferritina alta. É uma condição que cada vez mais aparece, pessoas que fazem ferritina às vezes até como um exame, vamos fazer um check-up, vamos fazer qualquer examezinho em algum outro profissional, e aí ele coloca lá no meio a ferritina e vem alta, assim, sem a pessoa às vezes nem está sentindo muita coisa e tal, sem estar com sintomas específicos associados, mas ela vem alta, né? E aí eles procuram para poder fazer a investigação do porquê que está alta, né? E aí, quando a gente vai fazer essa investigação, tem algumas coisas que são bem interessantes. Primeiro, é muito importante nessa situação a gente ter também a composição dos outros índices. É só a ferritina que está alta, ou também tem ferro sérico alto, tem saturação transferrina alta, né? Porque muita coisa sobe ferritina com alguma facilidade. Então, processos inflamatórios, por exemplo, até mesmo algumas neoplasias ocultas, doenças inflamatórias como artrite reumatoide, doenças que geram muita inflamação orgânica, sobem muito ferritina. Então, até mesmo, por exemplo, obesidade, dislipidemia, né? Eles causam alterações, subidas importantes ali na ferritina. Então, uma coisa que a gente sempre acaba olhando, tem uma ferritina alta.
primeiro, tento ver pela história clínica se tem alguma condição que facilite essa ferritina estar alta, né? Sim. Algum processo inflamatório, alguma coisa. E segundo lugar, a gente olha para os outros índices, né? Então, ferro sérico, saturação de transferrina, como é que estão? Se está tudo alto, se está tudo alto, favorece mais que tenha realmente um excesso de ferro no corpo, né? E aí entra doenças hereditárias como a hemocromatose, por exemplo, entra como uma possibilidade forte. Mas a maioria dos casos que tem ferritina alta, não tem esses outros índices altos. Se você olhar para a ferritina, você vai ver que ela está alta, mas vai olhar para o ferro sérico, para a saturação de transferrina, eles vão estar muitas vezes normais. Em alguns casos até um pouco baixos, né? E aí você vê, opa, então se a ferritina está muito alta, mas os outros índices estão normais, é mais provável que essa ferritina esteja refletindo mais inflamação do que sobrecarga de ferro. E aí você começa a direcionar mais para investigar um processo inflamatório, uma doença que gera inflamação orgânica, do que propriamente a hemocromatose. Certo. Né? Então, nessa situação da ferritina alta, também é extremamente importante a correlação com os outros índices ali do ferro, não só olhar a ferritina isoladamente, porque isso pode lhe ajudar no processo investigativo. Nesse caso, a gente acaba... A suspeita clínica está mais para um processo inflamatório. Então, a gente, mais uma vez, usa exame laboratorial, usa laboratório Lamico, o PCR, um simples PCR ali. Ele faz parte dessa rotina? Sim, ou muitas vezes certeza. essa ferritina pode estar alta, mesmo com um marcador de atividade inflamatória baixo? Às vezes acontece ter uma discrepância, né? Ela está alta, mas o marcador inflamatório está mais baixo. Mas a gente sempre solicita também, principalmente VHS e PCR, né? Ali como marcadores inflamatórios, para tentar entender, se eles estão bastante altos e a ferritina também está alta, então é mais provável que esteja refletindo tudo a mesma coisa, né? Tudo esteja refletindo inflamação. Sim. Né? Então, são exames também que ajudam no processo de entendimento de uma ferritina elevada, né? Porque a hemocromatose hereditária, ela não é uma doença assim tão comum também. Então, se você pegar todos os casos de ferritina elevada, a minoria deles você vai acabar fechando como hemocromatose hereditária. A maioria vão ser essas condições inflamatórias gerais. Então, o que a gente pega com muita frequência? Obesidade, diabetes e dislipidemia, né? Doenças virais, como, por exemplo, hepatite B, hepatite C, hepatites crônicas, doenças virais crônicas que geram um processo inflamatório orgânico também, né? As doenças reumáticas, que geram muita inflamação orgânica. Sim. Então, essas situações acabam sendo até, às vezes, mais frequentes do que a própria hemocromatose hereditária, como causas de elevação de ferritina. E aí, tratamos essas doenças de base, ferritina baixa. Exatamente. Se é um processo inflamatório que está ocasionando, digamos, a ferritina elevada, você trata a causa e ela naturalmente vai começar a cair, né? Às vezes acontece, por exemplo, a gente pega com muita frequência, o paciente é obeso, não faz atividade física, né? Às vezes já tem ali ou um diabetes, ou um pré-diabetes com dislipidemia, só a melhora da qualidade de vida já muda isso aí. O cara começa a fazer exercício, começa a alimentar melhor, o peso começa a reduzir, você vê a ferritina, exame a exame caindo, entendeu? Porque como ele está enxugando ali o processo inflamatório que está sendo gerado por aquelas outras patologias, ele está enxugando aquele processo inflamatório, naturalmente a ferritina vai cair junto, né? Então, a gente, nesses casos, explica para ele, olha, isso aqui, a sua ferritina não é a sua doença, ela é uma consequência da sua doença. Então, sim, sua doença é a obesidade, sua doença é a dislipidemia, é o diabetes, né? No momento que você controla essas situações, naturalmente ela vai cair junto. Então, não vamos nos preocupar, nesse caso, com ela, vamos preocupar em tratar as causas que ela vai cair naturalmente como consequência, entendeu? E é legal porque a gente escuta você falando isso e acaba de novo em exames laboratoriais, né? Diabetes, precisa do exame laboratorial. Uma dislipidemia, vai precisar do acompanhamento do exame laboratorial. A gente sempre tem o suporte ali, né, do exame laboratorial na prática clínica de vocês. Só que falando da ferritina alta, que aí, mais pensando na hemocromatose hereditária, o diagnóstico, Ricardo, ele é clínico ou ele vai precisar dos exames genéticos, por exemplo, a pesquisa das mutações do gene HFE, né, entre outros? Pronto. O diagnóstico, a suspeita, ela vai ser baseada principalmente nesse perfil ali do ferro, né, com aquela característica da saturação transferrina alta, ferro sérico alto, ferritina alta. E quando a gente vê esse combo aí, né, esse perfil, a gente tem muito ferro aqui, então uma das causas que vai gerar isso é a hemocromatose hereditária.
Aí você, obviamente, vai pesquisar na história clínica se tem associado, se tem outros comemorativos ali para você pensar em hemocromatose, porque a hemocromatose, às vezes, ela ocasiona diabetes, né? Pelo depósito pancreático ali de ferro gera diabetes, às vezes é hepatopatia, cardiopatia pelos depósitos no fígado e no coração, doença articular. Articulares, né? Então, a gente vê se tem aquele contexto, outros sintomas clínicos de hemocromatose, né? E aí o diagnóstico, a questão do diagnóstico a nível molecular, ele é extremamente importante porque a gente tem a suspeita clínica, mas se eu caso com a pesquisa das mutações genéticas e eu consigo fechar ali, né, consigo dizer, não, realmente ele tem uma mutação, o principal gene mutado é realmente o HFE, né, embora tenha outras formas mais raras de hemocromatose cuja mutação está em outros lugares, mas o mais comum que a gente acaba solicitando, porque é o mais frequente na população, é as mutações realmente do gene HFE, né? Perfeito. E aí, nessa questão das mutações, tem uma questão interessante também, que geralmente se procura 3 mutações principais, né, do HFE. A mais clássica é uma mutação num ponto que é o C282Y, né? Mas sempre a gente acaba procurando também o H63D e o S65C. Então, são esses 3 os pontos principais. E, às vezes, você tem, por exemplo, uma mutação em um deles heterozigoto, ou você, às vezes, tem dois duplo heterozigoto, 2 mutações heterozigoto, ou, às vezes, tem um homozigoto, né? Então, às vezes, você tem essas combinações, né? O que está mais claramente associado, assim, com a hemocromatose hereditária é você ter, pelo menos, um homozigoto, uma mutação em homozigoto, ou dois locos diferentes, né? 2 localizações diferentes de heterozigoto, que a gente chama dupla heterozigose. Então, se às vezes tem paciente que tem, por exemplo, uma só mutação em heterozigoto, isso aí pode estar presente, inclusive, em pessoas que não têm clínica nenhuma. Perfeito. E nem tem ferritina alta nem nada. Então, aquilo ali está como se fosse de bobeira ali, sem causar nenhum problema, né? No momento que você tem pelo menos dupla heterozigose ou uma mutação em homozigoto, aí isso já tem uma correlação mais forte com o quadro clínico, né? E além da importância de você fechar o diagnóstico para o paciente, também tem a importância de você, como é uma doença hereditária, de você orientar ele, olha, essa aqui é uma questão hereditária, então você pode ter outras pessoas na família envolvidas, né? Orienta elas pelo menos a fazerem um exame de ferro sérico, de ferritina e tudo, para ver se elas têm elevação, que de repente elas podem ter o mesmo problema seu e às vezes nem sabem, né? Porque a sobrecarga de ferro ela é uma situação que gera sintomas muito tardios na vida. Então, você não vai ter ferritina alta, né, excesso de ferro no seu corpo e vai começar a sentir coisas com 1 ano, com 2 anos. É coisa 10 anos, 15, 20 anos de sobrecarga é que você vai começar a ter o dano orgânico, né? E aí, muitas vezes os primeiros anos ali da evolução da hemocromatose hereditária são completamente assintomáticos. Você só vai descobrir por acaso se você fizer realmente um exame desse e pegar, né? Mas a fase sintomática da doença ela é bastante tardia. Os sintomas só vão aparecer do paciente depois que já tem depósito orgânico ali danificando aquele órgão, né? Seja fígado, coração, articulações. Então, o sintoma ele vai aparecer muito na frente. A gente acaba pegando esses casos porque hoje em dia a ferritina meio que entra ali junto do pacote ali de investigação de várias doenças, às vezes até como check-up, coloca uma ferritina no meio, está na rotina de vários profissionais. Aí pega ali, digamos, por acaso, um caso de hemocromatose que o paciente nem tem sintoma ainda. Ele tem só a parte laboratorial e a gente acaba fechando, mesmo antes do desenvolvimento de sintomas. Agora, um diagnóstico precoce desse, ele é muito benéfico para o paciente? E assim, a hemocromatose, o tratamento é só a sangria ou... O diagnóstico, ele quanto antes a gente conseguir fechar, melhor, porque imagina que ele é um processo que o ferro vai se depositando ao longo dos meses e anos naqueles órgãos, né? Então, se eu consigo pegar esse processo mais cedo, eu pego um paciente que ainda não tem tanto ferro depositado nos órgãos. E eu consigo tratar ele para evitar que isso aconteça, né? Que esse depósito de ferro continue acontecendo e daqui a 5, 10 anos está causando problema para ele, né? Então, quanto antes a gente pega o diagnóstico, com certeza é benéfico para o paciente, né? O tratamento da hemocromatose, ele ainda é, digamos,
digamos, o tratamento principal, ele ainda continua sendo a base das sangrias, né, da hemocromatose hereditária, porque as sangrias são um tratamento simples, né, de baixo custo e são bastante eficazes em conseguir baixar os níveis de ferro do corpo, então ainda é o tratamento principal, né. Só que existe uma outra forma de sobrecarga de ferro, né, que a gente chama formas secundárias da hemocromatose, ou hemociderose também se chama. Sim. Que aí já é um contexto um pouquinho diferente, que é, por exemplo, não é uma doença genética, né? Aquele paciente que, suponhamos, ele tem alguma doença que ele precisa transfundir com muita frequência. Então, por exemplo, anemia falciforme, uma talassemia, que ele precisa estar transfundindo com frequência, aquelas transfusões frequentes vão dando para ele muito ferro. Cada bolsa de sangue que ele toma dá um pouquinho mais de ferro, um pouquinho mais de ferro. Se ele faz isso várias vezes durante a vida, ele começa a ficar com ferro demais. Não porque ele tem uma doença genética, mas porque ele tomou sangue demais e isso elevou os níveis, né? E a gente naturalmente, né, acho que o pessoal pergunta assim, mas esse ferro não é eliminado? Não, o ferro ele é reutilizado, né? A gente não costuma estar eliminando, a gente elimina muito pouco ferro, principalmente pelo suor, né? Mas pouquíssimo, né? Ele tem um ciclo de reutilização ali dentro do grande. corpo, né? E aí, no caso das pessoas que têm hemocromatose, na verdade elas têm um defeito ali de entendimento do intestino em relação à absorção. Então ele acaba absorvendo ferro demais do intestino sem o corpo estar precisando. E isso acaba gerando ali um excesso, né? Aí o que eu ia falar, eu estava mencionando a história da hemocromatose secundária para citar também um tratamento que existe, que são os usos dos quelantes do ferro, né? Então, embora na hemocromatose hereditária o principal tratamento seja realmente as sangrias, mas casos específicos onde você faz as sangrias e o paciente não consegue ter um resultado legal, ou aquele paciente que não consegue fazer as sangrias por alguma razão, sei lá, porque ele tem hipotensão durante a sangria, ou porque às vezes ele tem uma doença cardíaca e ele não tolera bem a sangria, alguma coisa desse tipo, aí você tem medicamentos que conseguem facilitar essa eliminação orgânica do ferro, que são os quelantes, né? Mas na hemocromatose hereditária, o principal tratamento ainda continua sendo as sangrias. Os quelantes para situações excepcionais, mas a sangria é um tratamento eficaz, de baixo custo, né? Os quelantes são, no geral, medicações de custo bastante elevado, então a gente reserva eles para quando você não consegue ter um resultado legal com a sangria. Perfeito. E aí, tu falou, né, sobre, por exemplo, a anemia falciforme. As hemoglobinopatias, Ricardo, a eletroforese de hemoglobina, eu imagino que ela continua sendo indispensável, né? Ela é o principal exame para o diagnóstico das hemoglobinopatias, né? Por exemplo, a talassemia, seja a beta-talassemia, alfa-talassemia, para essa hemoglobina S, né? Que é a anemia falciforme, todas, né? Sim, sim. A eletroforese de hemoglobina ainda é um exame muito importante, né? Tanto para a gente ver alterações de presença de hemoglobinas anormais, como acontece, por exemplo, na anemia falciforme, né? Você vê a hemoglobina S, que normalmente não é para ela estar presente nas pessoas normais, e nas pessoas que têm essa doença, ela vai estar lá presente, né? Então, você consegue detectar uma hemoglobina normal. E as outras coisas que você consegue, às vezes, detectar desproporções nos níveis das hemoglobinas, né, normais que já existem no corpo, como né? Na talassemia, como né? na talassemia. Então, na talassemia, você acaba vendo ali um achado indireto da presença da doença, né, que acaba, mais especificamente na beta-talassemia, tendo uma elevação principalmente da hemoglobina A2, né? Você consegue detectar isso lá e já meio que direcionar o diagnóstico da doença naquele paciente, principalmente se tem um hemograma já com anemia, com microcitose, né? E aí você casa com eletroforese com hemoglobina A2 alta, você já fica com o diagnóstico ali de beta-talassemia mais direcionado, né? Então, é ainda um exame bastante utilizado, né? Embora tenham surgido novos exames e tal, né? Hoje em dia já tem até painéis também de genéticos para pesquisa de anemias de origem hereditária e tal, que vão pesquisar as mutações específicas e tal, mas a gente sabe que esses exames ainda são relativamente pouco utilizados devido ao seu custo ainda bastante elevado, né? E acaba isso aí limitando um pouco, né? Então a gente acaba reservando mais para quando você tem dúvidas, assim, você não conseguiu fechar bem aquele diagnóstico, é uma anemia que está mais difícil de fechar,
né? E aí você está suspeitando de uma anemia de ordem hereditária, mas com os exames convencionais você não consegue ter segurança de qual é a causa. Aí surgem esses exames mais sofisticados também para a gente tentar aprofundar mais e tentar fechar realmente. Esses exames, no caso dessas hemoglobinopatias, Ricardo, elas trariam algum benefício para o tratamento? Por exemplo, a gente consegue hoje... Quando a gente for falar de leucemia, eu acho que isso é bem evidente hoje, né? Que é o uso de uma droga de maneira mais específica, né? Mas em hemoglobinopatia, por exemplo, a anemia falciforme, que a gente sabe que tem tratamento. Você hoje é sempre a mesma droga? Ou saber, por exemplo, dessas mutações mudaria um pouco o tratamento? Pois é, ainda para essas outras doenças, digamos, benignas, né, que não são cânceres, a gente ainda não muda muito o tratamento baseado nessas alterações, né? Mas a gente sabe que as situações estão caminhando muito para esse nível molecular. Então, todas as medicações novas que surgem, elas agem em pontos mais específicos. Então, a tendência é que isso ganhe cada vez mais importância, né? Como é, por exemplo, já hoje nas neoplasias, né? Nos cânceres, sejam cânceres hematológicos ou até outros tipos de cânceres também, não hematológicos, você pesquisar essas mutações específicas é cada vez mais útil na prática clínica, porque a indústria farmacêutica ela produz medicações já pensando em mutação A ou B, na expressão de determinada proteína A ou B, né? E aí você demonstrar se o paciente tem ou não aquela determinada mutação, às vezes vai mudar o que você vai fazer para ele de medicação, né? Sim. Por exemplo, é comum às vezes em determinadas leucemias, por exemplo, se ele tem determinada alteração aqui, genética, eu digo, opa, ele tem essa alteração, então vai funcionar bem para ele essa droga que age aqui. E não entendeu? Só na questão da atuação, né? Mas também no efeito de toxicidade, né? Sim, sim. Daquela droga no organismo. Como farmacêutico, todo medicamento ele tem também o seu lado negro, né? Ele tem sua toxicidade. Então, o uso indevido ele vai atrapalhar. Mas, claro, não estou falando do uso indevido nesse caso. Mas você saber que vai tratar de maneira mais específica, mas também vai trazer menor prejuízo para o organismo, sim, é muito importante. Né? Isso tem sido um caminho muito que dá para a gente ver com muita clareza no tratamento na oncologia de maneira geral, nos tratamentos oncológicos, porque a oncologia ela foi caminhando de um tratamento baseado em quimioterapia, né, que é um tratamento eficaz em muitos casos, mas inespecífico, ou seja, sim, a quimioterapia vai matar a célula tumoral, né, vai matar o câncer, mas ela acaba, como ela não é específica, ela acaba matando muitas outras células normais junto, né? E aí, com o evoluir da ciência, né, da ciência molecular, ali, da biologia molecular e tudo, e da farmacologia mais precisa, né, as indústrias hoje fabricam medicamentos muito mais pontuais, que ele só vai agir naquela célula tumoral que tem aquela mutação específica. Sim. E vai poupar as células saudáveis, né? Então, o que a gente tem assistido nos últimos anos é um caminhar cada vez mais para essas drogas mais específicas e cada vez menos a participação da quimioterapia. Não quer dizer que ela ainda não seja importante, ela é ainda importante para muitas neoplasias, né? Para muitos cânceres, mas a gente vislumbrando assim, olhando para frente daqui 50, 100 anos, é possível que ela comece cada vez mais morrer como tratamento, a quimioterapia, cada vez mais desaparecer, e esses tratamentos mais específicos cada vez mais tomarem o lugar, né? Só que isso é um processo que dura anos, né? Na verdade, até que você consiga chegar lá. Hoje em dia, já tem neoplasias que você consegue tratar tem ainda neoplasia que você trata só com quimioterapia propriamente dita, tem outras que você já faz combinações, né, quimioterapia com drogas mais alvo, e tem outras que você trata só com drogas alvo sem o uso da quimioterapia. Então, isso é os avanços aí da ciência que vem proporcionando, né, cada vez mais usar tratamentos que sejam eficazes, mas que sejam menos tóxicos do que a quimioterapia, né? Quando você fala em quimioterapia, as pessoas já têm aquele medo dos efeitos colaterais. Vou ficar careca. Vai dar muita náusea, vai dar muito mal-estar, vai dar, enfim, perda de apetite. Então, todo mundo que vai se submeter a uma quimioterapia já vai com medo desses efeitos tóxicos, né, da quimioterapia,
E essas drogas mais alvo, a tendência é que elas tenham menos esses efeitos. Não quer dizer que elas sejam também isentas de efeitos colaterais, né? Elas vão ter, muitas vezes, alguns efeitos colaterais específicos. Mas a tendência é que elas tenham menos do que a quimioterapia mais convencional, né? A gente acabou entrando nesse assunto, né? Mas estávamos falando de eletroforese. Sim. Falando de eletroforese de hemoglobina. E aí eu lembrei mieloma múltiplo, né? A eletroforese de proteínas é o principal exame para diagnóstico? E aí, além de fazer essa pergunta, eu lembro o quão importante... Aí volto lá para o início. Ó, o quão importante você ter um analista, seja um farmacêutico, um biomédico bom, um hemograma, o rolô, né? Sim, o rolô acentuado em lana, ele é uma característica de mieloma. Sem dúvida, né? sem dúvida. Certo? Mas a gente sabe que vai precisar de um exame mais completo ali, como uma eletroforese de proteína, correto? Sem dúvida. A eletroforese para o hematologista ela é um exame muito, muito importante, né? Ela tá, basicamente a gente vai ver na eletroforese uma análise mais adequada das principais proteínas que estão ali no sangue, né? Então, a albumina e as globulinas. Isso. E a gente entender como que está o comportamento dessas proteínas, isso pode dar dicas importantes ali de algumas patologias, como é o caso do mieloma múltiplo, né? É interessante que o mais importante assim para a gente quando vai analisar uma eletroforese é o gráfico, né? Claro que os índices ali quantitativos também a gente olha para eles também, mas quando você vai mostrar para qualquer hematologista uma eletroforese de proteína, a primeira coisa que ele vai olhar é o gráfico. Por quê? As alterações principais ali que levam ao direcionamento de diagnóstico de alguns cânceres hematológicos, como o mieloma múltiplo, como alguns linfomas, elas vão acontecer no gráfico ali, né? Principalmente naquela região ali, naquela última ondazinha ali, que é a onda de gama-globulina, né? Certo. Se eu tenho em vez de eu ter uma onda suave, como é a onda de gama normalmente, eu tenho uma onda apiculada ali naquela região, eu já fico pé atrás. Opa, tem produção. Mesmo que os valores estejam, por exemplo, dentro de normalidade ainda. Então, muito mais importante, às vezes, é o gráfico. É tanto que, às vezes, a gente, por exemplo, recebe... Graças a Deus, isso tem sido cada vez menos frequente, mas não era tão incomum a gente receber, por exemplo, resultado de eletroforese de proteína, e ainda acontece esporadicamente resultado de eletroforese de proteína, que só tem os números e não tem o gráfico. Para nós hematologistas, esse exame, se não tiver o gráfico, não funciona, não vai me ajudar. Porque o gráfico, para mim, é o principal. Eu preciso ver se tem alteração, distorção ali no gráfico, né? Só para exemplificar, por exemplo, se eu tiver uma globulina de alta, por exemplo, sei lá, eu tenho 5 de globulina ali, 5 gramas de globulina. Eu vejo lá que tem 5, mas pode ter 5 e quando eu olhar para o gráfico, ter o formato da ondazinha de gama está normal, ou pode ter o mesmo os 5 e está apiculada. São duas coisas completamente diferentes para o hematologista. Então, se tiver apiculada, já vai me direcionar para neoplasias hematológicas e tal. Se tiver alta em quantidade, mas a morfologia da onda tiver normal, vai me direcionar mais para uma hipergamaglobulinemia policlonal, que pode estar presente em processos inflamatórios e tal, mas não é sugestivo de neoplasia, né? Sim. Então, a eletroforese, ela meio que faz parte, assim, da rotina do hematologista, dos exames gerais que ele solicita para investigar ali uma anemia, para investigar alguma suspeita de mieloma ou de linfoma, né? Então, é um exame muito solicitado pela hematologia e, felizmente, também, antigamente ele era muito restrito à hematologia, mas, felizmente, outros profissionais têm criado esse hábito de solicitar. Por exemplo, os reumatos, eles têm solicitado cada vez mais, assim, quando você tem ali um idoso com dores ósseas que muitas vezes vai para o reumatologista como primeira opção, né? Achando que é um reumatismo e tal. E às vezes é um mieloma múltiplo, porque o mieloma múltiplo dá muita dor óssea. Então, às vezes o reumato solicita, o eletroforese vem alterado, vem com esse pico lá em gama, aí ele já encaminha para o hemato para investigar mieloma, né? Então, quanto mais especialidades médicas tiverem o hábito, digamos assim, nesses contextos de anemia no idoso, dores ósseas no idoso que estão inexplicadas, solicitar eletroforese, mais a gente vai ter o diagnóstico de mieloma múltiplo precoce, né? E mais vai ajudar esses pacientes. Porque antes era muito o hemato que solicitava, mas a gente não via muita solicitação de eletroforese por outras áreas.
mas a gente tem visto que isso tem mudado um pouco, né? Os reumatos estão solicitando, os geriatras estão solicitando, e acaba muitas vezes já chegando para o hemato já o exame com a alteração, já para a gente fechar o diagnóstico. Sim. Né? Isso é interessante. De novo, né? Assim, legal ouvir tu falando, sabe? Porque esse é o propósito do LAMICast. É trazer informação que é relevante. É a prática, a rotina laboratorial na prática clínica de vocês. E você trouxe um momento agora de chamar a atenção assim, para a sociedade médica para o exame. Claro, muitos profissionais sabem disso, sim, mas muitos também precisam adquirir esse conhecimento. E aí quem assiste a gente, por exemplo, vai ter a oportunidade de ver essa informação que você está trazendo. Eu olhei para isso tudo como se a gente estivesse falando... Você quase que trouxe assim, olha, a eletroforese hoje, para mim, está no mesmo patamar do hemograma. Entendeu? Eu acho que o hemograma ainda está, digamos... É mais solicitado, obviamente, do que a eletroforese, porque o hemograma você vai solicitar, muitas vezes, independente da faixa etária, né? Criança, jovem, idoso e tal. Né? A eletroforese, como a maior parte das doenças ali que causam alteração na eletroforese, principalmente as neoplasias hematológicas, elas são mais ali do adulto, idoso. Então, sim, no jovem a gente acaba solicitando bem menos, na criança bem menos, mas nesse contexto, por exemplo, do idoso com anemia, ou do idoso com dor óssea inexplicada, ou com fraturas ósseas inexplicadas, né? É muito importante. Então, assim como a gente solicita, por exemplo, numa anemia, a gente sempre solicita o perfil de ferro, sim, que a gente estava comentando agora, né? Às vezes os exames da cinética do ferro, ácido fólico, B12 e tal, a eletroforese proteína sempre entra ali, né? Quando a gente está investigando uma anemia num paciente adulto. Então, é meio que um exame que entra nesse pacote de investigação ali da anemia, porque um dos sintomas importantes do mieloma acaba sendo ali a indisposição, a dinamia provocada pela anemia, né? Então, legal, a gente sempre... E como você falou, às vezes no próprio hemograma já vem uma sugestão lá, a presença das hemácias em rolô, né? Que são nada mais do que hemácias empilhadas, né? Esteja na mão de um profissional que saiba ler o que é rolô, né? Exatamente. Precisa você saber o que é que está vendo ali para poder descrever, né? É um empilhamento ali das hemácias que acontece devido à presença dessa proteína que está alterada ali no sangue e acaba atrapalhando ali a força de repulsão entre as hemácias, exatamente, e agregando elas ali, formando aquele empilhamento ali, né? Então... Aí, Ricardo, assim, então a gente já está partindo mais para o final do episódio e a gente não falou sobre leucemia ainda, né? Sim, sim. Leucemias, linfomas, porque a gente deu uma rodada aqui em exames que já são mais antigos, né, na prática clínica de todos vocês. Claro que o que a gente vai falar aqui também não é nenhum exame novo, mas quando a gente pensa em leucemia, linfoma, aí não tem como a gente dispensar, por exemplo, o mielograma, que é o exame feito por vocês, médicos hematologistas, né? A realização do cariótipo, certo, também de células hematológicas, né? A imunofenotipagem e a utilização dos painéis moleculares, né, por sequenciamento de nova geração. Vamos aproveitar esse final para tu falar um pouco sobre isso, porque eu acho que indispensável, né? No diagnóstico, a gente sabe que a biologia molecular também está muito presente no acompanhamento. Quando você faz uma dosagem de BCR-ABL para paciente que tem leucemia mieloide crônica, você está tanto para o diagnóstico como para o acompanhamento, né? Sem dúvida. Como outros também, PML rara, né, entre outros. Mas esses exames que eu falei, certo? O quão importante eles são na prática clínica de vocês? Com certeza, né? Não só porque antigamente, há uns anos aí atrás, você tinha basicamente o mielograma, né? Então, você fazia lá, um diagnóstico, por exemplo, de uma leucemia aguda, você ia fazer o mielograma, via ali a morfologia das lâminas das células blásticas ao microscópio, né? E aí você definia, o blasto tem uma característica mais de blastos mieloides e tal, com mais granulação, né? Blastos maiores e tal. Classificação FAB ali, era? Exato. Aí basicamente era no olho, né? Em algumas colorações especiais ali que você fazia para tentar definir um LMA, um LLA, né? Uma mieloide aguda, uma linfóide aguda e tratar, né? Só que felizmente a ciência foi evoluindo e você consegue hoje ter muito mais profundidade nisso, né? Então não interessa hoje em dia só olhar a lâmina e saber se é um LMA ou é um LLA pela morfologia, né? Eu preciso demonstrar quais são as proteínas que aquela célula está expressando ali, né?
para eu poder entender, isso é realmente um LLA? E qual é o subtipo da LLA? Sim. Ou é um LMA e qual o subtipo, né? Quais são as proteínas que essa célula expressa? Porque tem drogas que vão agir em determinadas proteínas ali, né? No caso do cariótipo, eu preciso entender quais são as alterações de cariótipo que essa pessoa com leucemia tem, porque dependendo da alteração de cariótipo que ela tiver, ela pode ter um risco maior, ou essa doença tem um risco maior de morte, de evolução desfavorável, ou menor. Isso pode impactar em algumas decisões de tratamento, como, por exemplo, levo ela a transplante ou não levo ela a transplante, faço só tratamento medicamentoso, né? E aí depois do cariótipo da imunofenotipagem vieram os painéis moleculares, né? Então que hoje são uma realidade. No começo era muito mais difícil, só em centros que faziam pesquisa, não sei o quê, para você solicitar ali esses painéis. E felizmente hoje cada vez tem mais entrado na rotina clínica, né? Embora a gente ainda tenha algumas dificuldades de acesso em relação a custo e tal, porque exames são exames mais sofisticados e consequentemente mais caros, mas eles têm entrado na rotina dessas leucemias, né? Então, cada vez mais é importante você definir o painel de mutações que aquela pessoa tem, né? Às vezes, quando a gente está discutindo alguns casos com os estudantes e tudo, a gente dá um exemplo assim, né? Por exemplo, eu posso ter 3 pessoas com a mesma doença, mas elas, na verdade, elas têm a mesma doença porque eu estou olhando superficialmente. Sim. Quando eu olho para a genética, são doenças completamente distintas. Então, por exemplo, eu posso ter 3 LMAs, 3 leucemias mieloides agudas, a genética dessa é de um jeito, a dessa é de outro jeito, a dessa é de outro jeito. Ou seja, futuramente, ou já é uma realidade, mas cada vez mais caminha nisso, eu vou tratar esse paciente A de um jeito, o B de outro e o C de outro, né? Por quê? Porque as alterações genéticas que eles têm vão direcionar, opa, esse aqui responde melhor a esse remédio, esse ali responde melhor àquele outro. Então eu vou parar de tratar todo mundo como se fosse uma coisa só e vou fazer o que a gente chama de medicina ou oncologia personalizada, né? Exato. Então você tratar especificamente cada caso, embora eles tenham a mesma, sejam chamados todos eles da mesma doença, do mesmo nome, leucemia mieloide aguda, por exemplo, mas se as genéticas deles são distintas, eles provavelmente terão tratamentos também distintos. E aí isso envolve, por exemplo, droga-alvo novamente, né? Aí envolve droga-alvo, né? E aí a importância de você ter essa caracterização bem precisa a nível molecular, né? Seja utilizando os painéis de NGS. Tem outras técnicas também, né, que acabam ajudando nessas questões, né? O próprio PCR, né? A gente utilizava muito o PCR. Depois dos painéis cai um pouco o uso, mas ainda se usa, né? Quando você está, por exemplo, querendo buscar uma mutação específica, como é o caso do BCR-ABL, por exemplo. Sim. Né? PCR para BCR-ABL, para gene de fusão BCR-ABL, e você pesquisa lá o gene específico. A vantagem do painel de NGS é que ele já pesquisa aquele grupo de genes que tem mais importância naquela doença. Então ele não pesquisa um só, né? Nos painéis você vai ter um conjunto ali de, sei lá, dependendo do painel, às vezes, né, 10, 15, 20 genes diferentes que você consegue pesquisar num só painel. E aí isso às vezes dá uma visão mais global ali, né? Mais um entendimento melhor da situação genética ali daquela doença, né? Mas o PCR ainda tem importância, né? Tem sua importância. O próprio FISH também, né? A hibridização in situ, ele ainda tem sua importância quando você quer pesquisar, por exemplo, alterações específicas por exemplo, deleção 5q, por exemplo, que é uma alteração do cariótipo bem específica ali, né? Eu quero pesquisar com mais precisão aquela alteração, eu posso pedir um FISH só com a sonda para o 5q. Então eu pesquiso ali só aquela alteração. Eu não vou pesquisar o cariótipo global como a gente faz no cariótipo normal do medula óssea, mas eu vou fazer uma sonda só para pesquisar aquela alteraçãozinha, né? Então hoje em dia, felizmente, a gente tem várias técnicas que a gente pode solicitar a vocês do suporte laboratorial para nos auxiliarem, né? Técnicas de várias complexidades diferentes, né? Mas que cada situação, às vezes, é mais apropriada para uma determinada técnica, para uma determinada pesquisa. Então, todas elas têm importância, né? Em momentos diferentes, assim, às vezes em patologias diferentes,
mas todas elas têm bastante importância para a gente hoje. O importante é a gente ter o maior número de ferramentas que a gente puder para caracterizar melhor aquela patologia, né? E saber se aquele paciente A, qual é a característica exata a nível molecular, a nível genético daquela doença, para a gente fazer o tratamento mais assertivo que a gente puder para aquela pessoa, né? Então isso cada vez mais ganha importância. Nós estamos ainda numa fase de transição, né? Nós não estamos ainda numa fase, digamos, nós saímos de uma fase de um tratamento completamente não personalizado, ou seja, tratava todo mundo com a mesma receita de bolo, digamos assim, né? E agora nós estamos num processo de transição, onde a gente já consegue personalizar melhor alguns tratamentos, mas não todos ainda, né? E o futuro é que todos os tratamentos acabem sendo mais personalizados. Quando eu começo a ter mais drogas-alvo, mais riqueza de armas para combater aquelas mutações específicas, aí a gente vai cada vez mais usar armas mais precisas para aquele ponto específico e tratar aquele paciente da maneira mais personalizada e precisa possível, né? Então, isso é um caminho que, com certeza, é esse o caminho que está se tomando, né? E a gente espera que cada vez mais isso traga benefício realmente para as pessoas, não só de ter tratamentos mais eficazes, mas menos tóxicos, né? Sim. Que gerem menos efeitos colaterais, que a pessoa sofra menos no processo de tratamento, né? Eu vendo essa conversa, eu fico muito feliz. Pô, Lamic Laboratório, certo? Aí eu estou conversando com alguém que eu me identifico bastante, ou seja, um profissional da área da hematologia, que também foi minha área de atuação durante muito tempo na bancada. E é tão bacana, Ricardo, ver assim como o Lamic, como os laboratórios estão presentes, certo, na prática clínica de vocês. Essa conversa toda, você pode ver que ela sempre esteve arrodeada ali de diversos exames laboratoriais. E esse é o propósito dessa primeira temporada do Lamicast, certo? É exatamente falar da rotina laboratorial na prática clínica. E na prática clínica do médico hematologista, a gente vê que isso é muito presente, certo? Então, assim, primeiro eu queria te agradecer mais uma vez por ter vindo participar conosco do terceiro episódio do Lamicast. Queria aproveitar, certo, também para deixar contigo uma lembrança dos nossos parceiros, a RL Nutrisport e a Farmácia Roval. Eles mandaram aqui para a gente, para entregar para você. Opa, obrigado. Tá certo? São dois grandes parceiros aí do Grupo Lamic, do LCA Saúde, do Lamic. E, de novo, te agradeço demais essa participação. Pessoal, a gente está encerrando o terceiro episódio do Lamicast. Eu queria pedir a vocês que nos acompanhem lá no nosso canal no YouTube, no Spotify. Em breve vocês vão estar vendo esse episódio que a gente gravou para vocês com muito carinho. E a gente vai continuar trazendo profissionais, certo, de nome aqui da nossa região do Cariri, para falar sobre sua rotina sua prática clínica, sempre relacionado à rotina laboratorial e sempre com essa contribuição do Laboratório Lamic para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Um prazer, Léo. Sempre que precisar, estamos à disposição aí para esse tipo de evento. Eu gosto bastante também de estar trocando ideia, discutindo. Então, trazer informação para a sociedade, né, Ricardo? Sem dúvida, legal. É bem interessante mesmo. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa bem interessante, legal, inteligente para trazer conteúdo legal para a população. Tá bom. Valeu, muito obrigado, pessoal. Até mais.